Uma outra experiência que eu tive, que eu acho que é importante nesse processo, né, eu acompanhei muito o pessoal do Banespa, Banco do Brasil, né, da Caixa, e a gente sempre se pautava um pouco pelo trabalho que desenvolvia. Então pega lá o Banespa. O Banespa tinha na época lá o conselheiro de representante, tinha lá o delegado sindical, eles tinham lá assistência médica, a Cabesp, eles tinham o fundo de pensão, né, o Banesprev, na Previ, né, a Funcef. E a gente falava, por que banco privado não pode ter isso? É só banco público que pode ter. E aí, quando eu estava na Secretaria na presidência do sindicato, eu consegui fazer um bom diálogo com o banco, que na época o que aconteceu? O trabalho intenso que a gente tinha no Banco Itaú, nós chegamos a ter numa das eleições do sindicato, se não me engano foi no ano de 97, lá no SEIC, onde eu era responsável, nós tínhamos 3 urnas, né, lá com os bancários do Itaú. E nós chegamos a ter, nessas urnas aqui, uma urna tinha 98% dos votos, isso com 2 chapas. 98% dos votos, na outra acho que foi 97 ou 96% dos votos, e numa outra 95% dos votos. E isso com 2 chapas concorrendo à eleição. Então praticamente teve quase todos os votos, todos os bancários sindicalizados no SEIC. Por quê? Eu tinha um trabalho consistente, todo dia eu estava lá conversando com os trabalhadores, fazendo a luta sindical, tinha uma representação de fato dos trabalhadores. Então isso aqui mostrou para a gente, mostrou para o banco, que quem falava em nome dos bancários não era o banco. O banco ele não conseguia mais falar com os bancários, porque a gente tinha, o bancário ele se pautava pelo que o sindicato falava, não pelo que o banco falava. Aí o banco trouxe um diretor de recursos humanos, na época do ABC, né, para mudar um pouco o parâmetro de negociação. E esse foi um período que nós tivemos muitas conquistas. Então eu aproveitei um pouco essa oportunidade, que fala assim, a luta sindical, o movimento sindical, ele tem que aproveitar também as oportunidades que ela acaba acontecendo. Então nessa vinda, nós tínhamos, no caso do Itaú, nós tínhamos 70 operadoras de convênio médico atendendo os bancários. E nós debatemos com o banco de criar um modelo de autogestão. Se o banco público pode ter lá a CACI, pode ter, né, o pessoal da Caixa tinha a assistência médica, o pessoal tinha a Cabesp no Banespa, por que a gente não pode ter um no banco privado? E nós conseguimos negociar com o Itaú um plano de autogestão. Então nós tínhamos 70 operadores que operavam dentro do banco, operadora privada, nós montamos um modelo de autogestão, né, algumas pessoas que não pagavam um percentual pequeno, quem pagava muito, tinha muitos filhos, praticamente passou a pagar um valor muito pequeno, e esse valor que a gente pagava e que o banco pagava, a gente fazia a gestão do plano de saúde do banco junto com o banco. Então foi uma inovação num banco privado de conseguir ter uma negociação como essa. Conquistei depois no Itaú o PCR, que além da PLR da convenção coletiva, né, eu consegui convencer o banco, mostrar para o banco que ele aumentou o lucro de forma tão significativa que a nossa regra da convenção que você tinha que gastar, né, até 5% do lucro ou de 5% a 15% do lucro. O Itaú já estava gastando para pagar os 2 salários mais a parcela adicional, ele gastava menos do que 5%. Então eu comecei a debater com o banco que o banco podia, inclusive aqui, pagar algo diferente para o bancário que não gastava nem os 5%. E aí nós conquistamos no Banco Itaú, né, o PCE, que era o plano, um pagamento complementar de resultado do banco. Então, além da PLR da convenção, além da parcela adicional, o cara do Itaú tinha também, né, um valor complementar de participação nos resultados. Conquistamos aqui também no Itaú que o banco pagasse para os funcionários o auxílio, como é que fala, o auxílio educação. Que o banco não pagava auxílio educação para os seus funcionários, foi o primeiro banco a pagar auxílio educação. Depois dessa conquista do PCE, essa conquista do auxílio educação, né, a gente conseguiu garantir que o pessoal do Banespa também tivesse, que já era o Banco Santander na época. Então, nós fomos ampliando essa conquista para que outros bancos também pudessem pagar o que o Itaú tinha conquistado. E eu estava na linha de frente desse processo de negociação, sempre envolvendo os sindicatos, sempre envolvendo os trabalhadores, e foram acordos coletivos firmados. Então, o plano médico hoje no Itaú é um acordo coletivo assinado, né, entre o sindicato e o banco, mas foi fruto desse processo. Depois, nós fizemos com o Banco Itaú, na época, também um acordo, que era um acordo extrajudicial. O que a gente percebia? As empresas saíam os trabalhadores saíam do banco, e às vezes demoravam 2, 3, 4 anos para receber uma ação. A gente fez um debate com o banco que o bancário tinha que receber em no máximo 30 dias os direitos trabalhistas dele. Aí nós fizemos um cálculo.
lá, né, nesse cálculo, a gente conseguiu acertar que o banco, em vez de considerar 8 horas de trabalho, considerava 6, então a base de cálculo era 180, não 240. Nós conseguimos acertar que quando o bancário ele pedia uma equiparação salarial, ele fazia o levantamento de tudo que era feito dentro do banco, que é de equiparação, então pagava proporcional à equiparação salarial. Né, o banco, ele que tinha que provar que o bancário não tinha, ele fazia lá a reclamação, depois o banco que tinha que provar, não o banco que tinha que comprovar, como a Justiça do Trabalho faz hoje, quem comprova para a gente era o banco. Então criou um mecanismo em onde o bancário ele podia aceitar ou não esse acordo extrajudicial. Então isso foi muito importante para a gente também, que o bancário, em vez de ficar esperando anos e anos a Justiça do Trabalho, conseguiu, né, resolver isso em um curto tempo de espaço de tempo. Agora, como é que foi a oportunidade? Por quê? O banco, nessa época, ele queria, né, fazer um movimento de colocar a ação do banco na Bolsa de Valores de Nova York. E aí eu descobri que para botar a ação na Bolsa de Valores de Nova York, ele não podia ter um parceiro trabalhista muito grande. Então, assim, sabendo dessa informação, nós dialogamos com o banco para fazer esse acordo extrajudicial e, com isso, né, os bancários, né, teve uma facilitação para quando ele era demitido, que muitos bancários, inclusive, às vezes tinham medo de entrar com a ação na justiça. Esse acordo extrajudicial, né, era uma processo de negociação. Né, a Justiça do Trabalho ela não interferia numa relação entre capital e trabalho. Era uma negociação entre o banco e o sindicato. Né, não tinha a Justiça do Trabalho interferindo nesse processo de negociação. Então, para a gente era importante, é o papel do sindicato, é representar o trabalhador, negociar pelo trabalhador, negociar pelo trabalhador. Então, essa foi uma conquista importante também. Quando eu fui para o sindicato, a gente acabou tendo essa conquista e hoje, até hoje, né, a CCV, que a gente chama, que é a Comissão de Negociação Voluntária, continua valendo. Né, o governo FHC, da época, ainda colocou isso como uma modalidade que tinha a acordo judicial. Nós fizemos isso num acordo coletivo firmado entre o banco, entre o sindicato e o banco. Depois foi para o Santander, para o Banco do Brasil, outro banco passou a ter essa experiência também.